O título, O Grande Quebra-Cabeça de Deus. Eu venho falar sobre o grande quebra-cabeça de Deus. Eu quis dizer que, tentando ser objetivo numa coisa que não existe objetividade, pois eu quero mostrar que Deus não é exatamente da forma que todos veem, entendeu? A maioria vê. Poucos vê Deus da forma que eu imagino que possa ser. Ele mesmo deixou bem claro, ele não cabe no mundo. O mundo é estrado para os seus pés. O trono dele é os céus. E os céus, estudo aprofundado do que é firmamento, céus, é todo esse tecido preto que foi colocado no espaço, essa dimensão, esse tamanho, essa grandiosidade que é o universo inteiro. Seu sangue lá na cruz derramou, nasceu, sofreu. Os homens e seus Ele criou os céus e a terra e tudo que neles há. Esse é o grande mistério de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se o Verbo estava com Deus, significa que ele não era só a partícula da molécula, cientificamente, né? Ele não era só a molécula de som, a vibração. Ele não era só um átomo, ele não era só um, ele era 2, 3, e ele se expandiu, e Deus resolveu se experimentar, Deus resolveu sentir em cada um de nós, em cada vibração, em cada sentimento, em cada dor, em cada amor. Ele se expandiu no universo infinito que ele tinha criado. E o universo até hoje está em expansão. A matéria vem de energia, né? A energia vai se condensando em várias etapas. A radioatividade, que é o tamanho da dimensão, se pegar todas essas dimensões do universo inteiro, essa radioatividade toda, esse poder todo é tão grande que não dá para se conter. Tanto que na Bíblia fala lá, Deus não tem como se conter, nem no planeta Terra, nem na nossa galáxia inteira caberia ele. Então ele se dividiu, ele é parte de tudo e está em tudo e em todos. E nós somos pequenos frascos, pequenas partes dessa energia. Quando ele soprou o Espírito é a energia, espírito de vida, é a energia que fornece movimento a essa parte da matéria que nós somos. Não é à toa que ele diz lá, do pó viemos, ao pó voltaremos. E para compreender mais sobre a dimensão de Deus e todo o seu tamanho, tem que estudar muito, porque a Bíblia ela foi reeditada. Eles colocaram lá só aquilo que eles realmente achavam que era nas traduções antigas, nos pergaminhos, que já foram passados de geração em geração, desde muito antes, quando as pessoas começavam a ditar a história e contar para os seus filhos para os seus netos para os seus bisnetos, e assim foi ao longo do tempo. Até quando chegou uma época que começaram a escrever, para não se perder tanto, mas já tinha se perdido bastante coisa. Você vê lá que é muito quebra-cabeça na Bíblia, por isso que os contextos são difíceis de compreensão. Quando fala, por exemplo, que naquela época, antes do dilúvio lá, naquela época existia de gigantes, e antes daquela época já existia também, está escrito lá. É aonde que eu venho bater na tecla. O tamanho de Deus é imensurável, é difícil das pessoas conseguir compreender essa dimensão,
porque foge do raciocínio. O raciocínio humano ele só consegue chegar até onde consegue visualizar ou imaginar. Agora imagina o imaginável, aquilo que você nunca viu, nem olhos viu, nem ouvidos ouviram, a dimensão, o estrondo, o tamanho que é. Moisés pediu para ver a face de Deus, mas Deus falou assim: eu vou passar e vou cobrir com a minha mão, porque nenhum corpo físico aguentaria o tamanho do poder de Deus. E quando eu estiver de costas, você vai ver só a minha glória. Então ele passou ali, ele tentou se reduzir para passar a glória dele ali na frente de Moisés. E mandou ele ainda se esconder atrás das rochas. Por quê? Energia pura. Deus é um poder tão grandioso, é um universo, ele é consciente. Por isso que eu digo, a onisciência de Deus significa que ele é no começo, ele continua sendo no presente e ele vai continuar sendo no futuro. Então essa é a dimensão tamanha de Deus. Onipotência dele é porque todo o poder que existe no universo inteiro é ele, espalhado, um pouquinho dele em cada um, um sopro de vida dele nas narinas de cada um, ou de cada objeto, ou de cada ser. Imagina a dimensão dessa energia toda espalhada. E a onisciência, ele saber todas as coisas, é porque para nós existe linha do tempo. A gente acha que foi um Big Bang que explodiu e daí então veio criando uma linha de tempo. Mas não, para Deus não existe a linha de tempo, ele está fora do tempo. Ele é o tempo, ele está em todos os lugares. Por isso que ele pode pensar, voltar lá atrás, modificar o passado, fazer igual no Vale de Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos, fazer aquilo que já se foi e voltar à vida, ou então fazer aquilo, igual as profecias de Apocalipse de João, dar a dimensão daquilo que ainda está para acontecer, porque ele está em todo lugar ao mesmo tempo. A onisciência dele consegue visualizar tudo antes de acontecer, tudo mesmo depois que já aconteceu. Esse é o poder supremo de Deus. E se as pessoas conseguirem ver Deus não dessa forma limitada igual nós tentamos ver, como se ele fosse um ser, ele não é um ser, ele é o Criador. Todas as coisas foram criadas por ele e todas as coisas pertencem a ele e todas as coisas são ele ao mesmo tempo. Entendeu? Ele está experimentando, ele resolveu experimentar. O universo se expandiu, sentir calor, frio, sentimentos, através de cada um de nós. Por isso que ele fala para a gente manter o templo do corpo do Espírito Santo puro, buscar o que é bom. Mas ao mesmo tempo ele colocou lá no Jardim do Éden, como ele é onisciente e onipresente, ele sabia o que ia acontecer, mas sim ele colocou na mão de cada um o conhecimento, a fruta do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 1:1 fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando ele se refere aos céus, ele está dizendo a firmamento, a céus, a esse vasto universo e tudo que neles há. Já parou para pensar o tamanho desse universo aí? Se a nossa galáxia tem um Sol gigantesco, 200 não sei quantos milhões de vezes maior do que a Terra, e a nossa galáxia, o nosso sistema solar é gigantesco, nós não conseguimos chegar nem em Plutão ainda, que é o 9º planeta. E ainda existe uma galáxia chamada Via Láctea, que é uma galáxia pequena em relação a muitas outras aí. São anos-luz percorridos. Olha a dimensão. Vê se dá para tentar limitar Deus, ou então entender o tamanho dele, ou a onisciência, ou a onipotência dele. Olha, a Via Láctea é pequena em termos a outras galáxias. E quando você pega um contraste geral das galáxias, você vê, são tantos pontinhos pequenos que formam milhões de galáxias em cada daqueles pontinhos. Quando você tem uma foto do que é visível, do universo visível que o homem conseguiu chegar até hoje.
Ele conseguiu chegar a mais ou menos 13 bilhões e 700 mil anos-luz. Então, o homem está muito longe de Deus, muito longe da dimensão, do poder, do tamanho de Deus. É difícil de medir a profundidade, o tamanho, é muito complicado. Então esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus verdadeiro, que as pessoas têm que conseguir admitir isso, que tudo é parte dele. Numa parte lá da pregação de Jesus, ele fala, os céus estão dentro de cada um de vós. Entendeu? O homem bom colhe do bom fruto do seu coração, bom fruto, bom tesouro. A boca fala o que o coração está cheio, aquilo que flui realmente do espírito, aquilo que vem realmente da alma. Essa é a essência real das coisas. Fora isso, os estudos têm que ser mais aprofundados, não só na dimensão bíblica, porque foi repassada, mas como também nas dimensões científicas, arqueológicas, estudos mais aprofundados. Você olhando bem as coisas, você entendendo bem a dimensão das moléculas, dos átomos, a física quântica, a química, você vai ver a composição da tabela periódica. Nem tudo que contém no universo o homem ainda conseguiu encaixar naquele quadro lá da tabela periódica. Ainda falta muita coisa para o homem descobrir. E você vê que tudo é mistura. Você pega um negócio, um pozinho, mistura na água, vira um suco. Você bate uma fruta, mistura, vira uma vitamina. O componente daquela vitamina com outro componente lá é bom para a saúde, é bom para a pele, é bom para aquilo. Isso é química. E agora a física quântica trata-se das pequenas. Você pode ver que tudo no universo é formado da mesma partícula, átomos. Os blocos vão se formando e formando o design de cada ser que existe, visível. E dentro dessas partículas de átomos, separando-as, existe só energia, não existe nada tocável, palpável, é só energia. Essa energia se condensa e forma. Por isso que muitos teólogos, filósofos, diz que nada existe, tudo é imaginário, depende do conceito, do ponto de vista da gente. Realmente, existem dimensões, frequência, vibração. Quando, uma boa parte para se lembrar é quando o povo lá, eu acho que é Canaã, Jericó, que eles tocaram as trombetas lá em volta de Jericó, eles infligiram a molécula, eles agrediram, eles pegaram a frequência certa da molécula da muralha lá, que ela foi a ruína. No poder de Deus, é claro, na dimensão certa ali da frequência. Então o poder dele vem desde o princípio, ele não era o verbo desde o princípio, que se formou todas as coisas a partir disso, da energia. Tudo está relacionado, um Deus que é três ao mesmo tempo. Prótons, nêutrons e elétrons. Não estou dizendo que ele é o próprio átomo, não. Ele é um átomo, talvez um ser, uma energia tão concentrada, muito maior, que formou pequenas partículas de energia que se dispersaram, formando todo o universo. É mais ou menos isso é um pedacinho do que se pode propor do que é Deus, na nossa minúscula compreensão das coisas. Os homens e seus espelhos mágicos